Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. E uma boa noite também aos colegas que nos acompanham pela internet. Como todos já sabem, nós temos palestras todas as noites, todos os dias na casa. E maiores informações sobre os horários estão lá no muralzinho lá fora. Quem quiser passar pelo plantão, chegar mais ou menos uns 20 minutos antes do início das palestras. E o passe à distância, quem quiser receber o passe à distância para uma outra pessoa, tem que passar no plantão e retirar um cartãozinho, tá? Continuamos com atendimento às 87 famílias, entregando as cestas básicas, né? Todo segundo sábado do mês. Então, nós aproveitamos a ocasião para agradecer a ajuda de todos e continuamos pedindo que vocês continuem contribuindo para nós montarmos as nossas cestas. Neste mês, as nossas necessidades maiores são o arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. E, como a gente sempre diz, qualquer alimento não perecível é de bom grado. Aqui vai ser recebido para nós podermos montar as cestas. Lembrando também da nossa viagem a Araxá, Sacramento. Quem quiser participar vai ser no mês de setembro. Então, nós já estamos parcelando aí a viagem. Como todos sabem, é uma experiência muito gratificante. Para quem já foi e para quem não foi, é uma boa oportunidade de conhecer a casa, de conhecer, né, esse evento que a casa promove. Então, estão todos convidados, tá bom, gente? E só lembrando, né, a respeito do Evangelho no Lar. Todos fazem aqui. Quem não faz, lembrar que é muito importante esse momento de aprendizado. É um momento onde a gente entra em sintonia com a espiritualidade maior. Então, só lembrando, né? Quem às vezes já começou a fazer, depois parou, vamos retomar. É um momento muito importante de estudo e de harmonização para o nosso lar, tá bom? Então, é só isso, gente. Então, qualquer dúvida e qualquer coisa a respeito da viagem, é só nos procurar. Eu, a Sandra, o Akil, tá bom? A gente pode dar maiores informações. Então, agora nós vamos nos preparar. Chulu. Então, agora vamos nos preparar para o início dos nossos trabalhos e para que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar. É importante que a gente vá harmonizando os nossos pensamentos e buscando essa sintonia com a espiritualidade maior, com toda essa paz e essa harmonia que nós sentimos ao chegar a essa casa. Então, é com o coração alegre, em paz, que nós vamos agradecendo ao nosso Pai, ao nosso irmão, nosso mestre e amigo Jesus, e a todos os amigos da espiritualidade maior, por podermos estar hoje aqui, nessa casa bendita que nos acolhe, na qual recebemos tanto o conhecimento, o esclarecimento, a harmonização, a energização. Mas para isso nós precisamos estar em paz e em sintonia mental com todas essas energias de amor e assim estarmos de coração e mente abertos para o aprendizado e para recebermos as melhores energias. Então, é nessa sintonia que nós vamos dar início aos trabalhos de hoje e
Com prazer, nós vamos recebendo o nosso companheiro Gessé, que vai fazer a palestra, né? O tema da palestra de hoje é Apenas Hoje, do livro Jardim da Minha Vida. Seja muito bem-vindo, Gessé. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, conforme foi colocado, nós falaremos hoje um pouquinho sobre um texto, Apenas Hoje, do livro Jardim da Minha Vida, José Carlos de Luca, e ele começa assim: muitas vezes deixamos que nosso jardim seja contaminado por duas ervas daninhas devastadoras: o peso do ontem e a ansiedade pelo amanhã. E quando isso acontece, não sobra tempo para o hoje. Vale dizer, não sobra tempo para mais nada. Quantas vezes acordamos carregando as pedras do nosso passado, de dores e frustrações. As lembranças amargas se transformam em entidades vivas, assombrando o novo dia que raiou para nós. E é assim que começa a reflexão que a gente vai fazer nessa noite. Como todas as vezes, eu digo que eu trago aqui para nós conversas para nós refletirmos. É um momento em que nós dividimos um pouquinho do que a gente conhece da vida. Eu vejo aqui algumas pessoas, alguns rostos muito conhecidos que eu sempre vejo, alguns que eu não vejo há muito tempo, mas que eu fico feliz em ver. E eu venho aqui nessa noite trocar com vocês essas experiências. É isso que a gente faz, é isso que a gente... É uma espécie de comunhão. Você estava falando sobre a importância do Evangelho no lar, e é exatamente isso. Não é um cerimonial. Às vezes as pessoas acham chato porque é um cerimonial, eu não quero fazer porque é uma cerimônia, é uma coisa, parece que é obrigada. Mas quando a gente se conscientiza de que aquilo é um momento em que nós comungamos nosso lar, não comungar no sentido religioso do termo, mas no sentido de que haja uma troca de conhecimento, de aprendizado, de respeito mútuo, e aí a gente cria energias para o nosso lar que vão nos acompanhar durante a semana. É por isso que é importante o Evangelho no lar. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos trocando também. Estamos trocando energias, estamos trocando experiências, estamos trocando informações, que é exatamente o que nós devemos fazer no caminho da vida. O texto, ele fala sobre culpa e ansiedade. Culpa, aquilo que nós podemos trazer do passado, ansiedade, aquilo que ansiamos para o futuro. Essas coisas, se forem pequeninas, elas não são tão problemáticas, mas se elas se tornam patológicas, se elas se tornam algo que servem de peso para nós, é um problema sério para resolvermos. Aí, para pensar sobre essas questões, a gente vem, desde lá de trás, já há algum tempo, pensando que pontos a gente vai abordar, de que forma você vai abordar isso. E aí a gente começa das coisas mais pequeninas do nosso dia a dia. Nós estamos num tempo em que estas questões da culpa, por exemplo, elas nos acompanham o tempo inteiro. Então, a sociedade, a maneira como nós vivemos, o mundo, o cotidiano desse mundo, trazem para nós algumas normalidades que, de fato, se transformam em peso para a nossa vida. E a gente, às vezes, inconscientemente, porque a gente não pensa muito nisso, a gente se joga na corrente e vai vivendo. E nem nos apercebemos de como aquilo, às vezes, nos faz mal. Mas nós temos algumas normalidades sociais, algumas normalidades da vida do século XXI, que elas se transformam, muitas vezes, em algum tipo de culpa. Então eu vou começar das questões mais simples, comezinhas do dia a dia, para depois a gente falar mais daquelas que são íntimas, que nos abate mais.
As mais comezinhas têm a ver, talvez, por exemplo, com essa sensação de que sempre alguém espera algo de nós. Então, no dia a dia, por exemplo, os homens têm sobre si alguns pesos. Então, por exemplo, o que se espera normalmente, entre aspas, do homem, por exemplo, se espera que ele seja forte, que ele seja provedor, que ele sempre esteja presente de uma maneira muito, icônica, forte mesmo. Ainda existe esse tipo de pressão sobre o homem. É uma pressão social que, claro, foi construída ao longo de muitos séculos, mas ela existe. Ela está aí. De certa forma, quando o homem não consegue dar conta dessas cobranças, ele se sente impotente, ele se sente de alguma maneira culpado. As mulheres também existem algumas cobranças. É claro que eu estou lembrando apenas algumas para a gente refletir. São muito mais complexas do que isso que eu estou colocando aqui. Mas é só para a gente dar o start e refletir. As mulheres se espera que elas sejam conselheiras, que elas sejam mães sempre amorosas. Se espera também delas, na sociedade do século XXI, que elas sejam profissionais competentes, que elas abarquem essas tarefas todas com uma proficiência que a gente não consegue nem imaginar como é que elas conseguem. Mas se espera isso delas. Ainda se espera das mulheres que, além disso tudo, que elas sejam sucesso profissional, sucesso como mãe, que elas tenham 1000 olhos, não sei quantas mãos e um dia de não sei quantas horas. Se espera também que elas sejam lindas, magérrimas, que estejam sempre de bom humor, não é? Existe um peso muito grande sobre nós que às vezes a gente não se dá conta, não é? É um peso social que vem sendo construído há muitos séculos e que tem a forma do nosso mundo e que, de fato, ele pode nos trazer alguns problemas. Quando a gente não consegue dar conta de tudo isso, a gente se sente de alguma maneira culpado. Não deu certo, por que não dá certo? É por isso que a gente cria alguns mecanismos para viver essa sociedade, demonstrando tudo aquilo que se espera que nós sejamos. Então, por exemplo, nós estamos num mundo em que ter é muito importante. Se você não tem, de alguma maneira, alguém pode pensar que você fracassou. Você deve ter. Você deve ser algumas coisas que os outros esperam de você. E se você não consegue ser, de alguma maneira, você fracassou. Será mesmo? E aí o que nós fazemos? Como nós não podemos ter, não é possível a todos ter o tempo inteiro coisas materiais, né? E não é possível também sermos o que todos esperam que nós sejamos. Nós criamos alguns mecanismos de defesa e aí a gente aparenta uma série de coisas, né? Basta dar uma olhada na internet, né? A gente olha lá, é um desfile de coisas bonitas, né? Você percebe todos os problemas do mundo, tá tudo ali ao toque dos dedos. Mas você também percebe que individualmente todo mundo está muito bem. Você vê fotos maravilhosas, você vê pessoas que mostram viagens maravilhosas, né? Eu estava em Barcelona, eu estava nas ilhas gregas e postam lá fotos maravilhosas. Muitas vezes é verdade, morram de inveja, mas muitas vezes é verdade, né? Outras vezes nem tanto. O que a gente percebe? Nas fotos das redes sociais, as pessoas sempre aparecem todas muito sorridentes, né? É sempre muito... É muito... A palavra da moda agora é fake, né? É sempre muito tudo fake, né? Tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, mas colocado aí, segundo os próprios jovens, né? Brincam muito com isso, só que não, né? Só que não. A gente sabe que não é bem aquilo. Por trás de tudo aquilo está uma vontade e uma pressão muito grande para que as pessoas aparentem tudo isso. Mas de fato mesmo nós sabemos que
A vida individual, os problemas, os fantasmas que todos nós enfrentamos e que são reais, eles não estão ali ao toque dos dedos. O que nós enfrentamos internamente, individualmente, é muito mais do que aquilo que se aparenta. Então, nós precisamos sair um pouco dessa aparência, dessa ilusão exponencialmente criada e reproduzida, para voltarmos à essência do que nós somos. O Espiritismo nos ensina outras coisas. Todos os sábios de todas as religiões, quando a gente pega a essência delas, elas nos ensinam coisas muito semelhantes, que são reproduzidas e que de alguma maneira ganharam maior força ainda com Jesus. O Espiritismo, a partir do século XIX, trouxe isso com uma força maior, porque consegue fazer com que nós enxerguemos o que antes era colocado apenas como um enigma e de uma maneira um pouco, talvez, nebulosa. O Espiritismo aclara isso, porque ele nos demonstra que o que nós somos nesta aparência corporal não é a essência de nós. Nós somos muito mais do que isso. Então, nós sabemos algumas coisas básicas já. Nós sabemos que a vida não é esses 60, 70, 80 anos apenas que nós vivemos aqui. A vida é muito mais do que isso. Nas vidas sucessivas, nós aprendemos que as vidas sucessivas, elas têm uma lógica. A lógica delas é o aprendizado. O tempo inteiro, nós enfrentamos os nossos fantasmas. Quando não enfrentamos esses fantasmas, aquilo que vai nos transformar, aquilo que é interno a nós, quando não enfrentamos, aquilo permanece, mas adiante, aquilo vai reaparecer. E será necessário em algum momento nós enfrentarmos aquilo. E aí, voltando às questões da culpa e da ansiedade. As culpas cotidianas, todos nós temos. Ansiedades também. Não é? Todos nós temos. As pequenas culpas do dia a dia. Quem não tem? Todos nós temos. Culpas, ansiedades. Você enfrenta isso o tempo inteiro. Não é? Os dedos que o digam. A gente está o tempo inteiro. Né? Alguns têm tiques. Você senta em algum lugar e aí você começa a mexer. Você quer sair dali rápido. Você está pensando. É muito fácil verificar isso no dia a dia. Hoje pela manhã, vocês viram aí o metrô de São Paulo parou, a linha azul parou entre 9 e 10 da manhã. E aí você é obrigado a descer do metrô e andar pelas ruas. E aí você percebe a ansiedade no rosto das pessoas. Você percebe aquilo no ar, parece que você vai conseguir cortar aquilo. É perceptível. Você percebe no trânsito, que normalmente já é caótico, você percebe como ele fica mais caótico ainda. Aí você vê pequenos acidentes no trânsito, você vê um ônibus grande articulado raspando em outro, você vê as pessoas andando quase atropelando umas às outras, porque as pessoas ansiosamente querem resolver as suas vidas, resolver as suas questões básicas, resolver, não é? A ansiedade, ela está no ar o tempo inteiro. Mas quando a gente fala da nossa vida, num sentido mais amplo, nós estamos falando de coisas muito maiores do que necessariamente essas culpas e essas ansiedades do dia a dia. Nós estamos falando de coisas que, de fato, afetam a nossa vida como um todo. Decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar, postergamos, e que podem afetar a nossa vida como um todo. Isso não afeta só ali. Aparentemente não afetou ali, pode ser reflexo para afetar futuramente. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa enfrentar. A culpa, quando ela é patológica, aquela culpa pesada, da qual nós não podemos nos libertar, ela é um peso que nós carregamos e que precisa ser jogado fora. Segundo o que se coloca, o que é que se faz com a culpa? Existe uma culpa que é patológica, que é essa doentia, não saudável. Essa culpa, ela não nos serve para nada. Ela só serve para carregar a nossa dor cada vez mais. Ela é absolutamente inútil.
Ela não serve para nada. Ela vai servir como dor, ela vai nos ferir constantemente, mas ela não vai nos transformar. Essa culpa, porque nós não podemos mudar o passado, ela serve apenas para infligir dor. Ela não é uma culpa que vai te impulsionar adiante. Ela vai te manter preso àquela dor constantemente. Às vezes, vidas sucessivas. Há muitas pessoas que encarnam, desencarnam, reencarnam e não conseguem resolver alguns problemas. Alguns, muitas vezes, estão tão entranhados na alma que ela sequer consegue compreender por que aquela sensação de angústia diante de determinadas situações. Por que é que eu não posso enfrentar determinadas coisas? Por que é que aquilo me dá tanta paura? Por que é que há algumas dessas culpas que precisam ser enfrentadas? E quando elas são enfrentadas, elas nos impulsionam adiante. Quando a gente não enfrenta, quando a gente mantém ela aquietada, muitas vezes por escolha, muitas vezes por inconsciência mesmo, precisaria de um start para poder chegar no cerne da questão. Quando nós não enfrentamos, ela permanece ali apenas como um aguilhão que não serve para nada, é inútil. Segundo se coloca, há uma culpa que é saudável. A patológica é essa que nos mantém estagnado. Ela não serve para nada, ela é inútil. Ela só serve para causar dor. A culpa saudável é aquela que nos impulsiona adiante. O passado, ele não pode ser modificado. É possível modificar o futuro? É. Então é possível eu modificar determinadas atitudes? É. Se eu compreendi onde eu errei, se eu resolvo, pressupõe uma força de resolução, pressupõe um enfrentamento. Ah, mas o enfrentamento causa dor. Sim, ele causa dor. Todo enfrentamento causa dor. Mas essa dor, ela pode te impulsionar adiante. Então você sai daquele estado de letargia, daquele estado de dor, que apenas te afunda e te mantém triste o tempo inteiro, angustiado, e passa adiante. Você vai ter dor? Vai. Mas você vai conseguir modificar-se. Esta é a culpa saudável. A culpa saudável é aquela que te impulsiona, não a que te mantém estagnado. Algumas pessoas, embora conhecedoras das verdades do alto, embora conhecedoras do significado das vidas sucessivas, embora conhecedoras de que nós precisamos sempre melhorar, e que melhorar pressupõe perdão, pressupõe arrependimento real, pressupõe modificação, pressupõe reforma íntima. Embora algumas pessoas tenham acesso a essas verdades, elas não conseguem introjetar isso facilmente. E aí, algumas até se comprazem na dor. Elas parecem abraçar a dor, aquela da estagnação, aquela dor que não serve para nada. Elas parecem abraçar aquilo com certo orgulho. Quando eu estava fazendo, lembrei de uma letra de uma música que os mais velhos com certeza conhecem. Os mais novos não sei, mas os mais velhos com certeza conhecem. Tem uma música do Frank Sinatra chamada My Way. Meu caminho, fiz do meu jeito, né? Fiz do meu jeito. E a letra, a melodia é muito bonita. Eu gosto de ouvir, né? Conheço bem ela porque meu pai gosta muito dessa música. E aí eu estava fazendo a palestra e falei, puxa vida, é bonita essa música. É bonita mesmo, a melodia dela é muito linda. Frank Sinatra é um grande cantor. E aí você vai ver a letra. E é claro que a música não significa só isso, tá? Eu destaquei apenas o que era pressuposto para a palestra, tá? Eu não estou reduzindo a música só a isso, tá bom, gente? Mas ali, fiz do meu jeito. Eu vivi do jeito que eu quis. Eu me arrependi de algumas coisas, mas não modifiquei, né? Eu fiz do meu jeito. Então, o tempo inteiro a música vai bater nesse refrão. Eu fiz do meu jeito. Há pessoas que se comprazem e se orgulham até
de ter feito do seu jeito. Isso é um orgulho. Isso é um orgulho muito grande. Quando a gente percebe que errou, mas a gente dá um impulso para modificar o comportamento, mesmo enfrentando vergonha, mesmo enfrentando dor, mesmo enfrentando medos, mesmo enfrentando angústia, mesmo enfrentando desaprovação de outras pessoas, mas você dá o start para se modificar para qualquer situação que causa culpa e dor, você está indo adiante. Você está modificando o seu espírito. Você está dando um passo para deixar no passado aquela culpa e não carregar tantas pedras sobre os seus ombros. A culpa patológica te mantém estagnado. Ela não deixa você avançar. A dor que você abraça como sendo sua, fiz do meu jeito, você fez do seu jeito, continua fugindo de enfrentar os seus fantasmas. Haverá tempo em que será necessário enfrentar. Você não enfrenta agora, mas você vai ter que enfrentar depois. As pessoas que não conseguem introjetar essas verdades dentro de si, elas agravam o caminho, porque quando elas tiverem que enfrentar, provavelmente essas dores estarão maiores ainda. A dor não é necessariamente nossa inimiga. Ninguém gosta de dor, né? Mas ela não é necessariamente nossa inimiga. Ela prenuncia que algo vai mal. Quando nós temos dor no corpo físico, você sabe que alguma coisa vai mal com o seu corpo físico, você tem que procurar um médico. Muitas vezes vem a febre e você tem que tomar remédio, né? Você sabe que alguma coisa com o teu corpo físico não está bem. Você sentiu dor. O corpo avisou, né, através da dor, que o seu corpo físico, a mente avisou que o seu corpo físico não vai bem. Moralmente também é a mesma coisa. Você sabe que algo não vai bem quando a angústia passa a ser companheira constante, quando a culpa te assalta o tempo inteiro, quando você tem alguns problemas que você não consegue resolver. É claro que o Espiritismo nos ajuda a compreender essas coisas. É claro também que quando as patologias são muito sérias, é necessário procurar ajuda de especialistas. Continuar com o tratamento no centro espírita, que vai ver as questões espirituais que podem estar ligadas a isso. Mas também é necessário ver as questões médicas, as questões psicológicas, psiquiátricas, porque muitas vezes a dor é insuportável e a gente precisa se socorrer dos especialistas para resolver a questão. Não é vergonha isso, né? Eu lembro que quando eu era menino, dizia-se na minha casa, e eu acho que era muito comum para as famílias mais antigas, que quem procurava médicos psiquiatras ou procurava psicólogos é porque fulano está doido. E aí era uma vergonha na família, porque ninguém procurava psicólogo e psiquiatra, porque era uma coisa terrível. Né? Falava, você viu na família do fulano, da família da dona fulana, tem gente doida. E era fogo. Eu lembro que assim, tem algumas coisas dos mais antigos que são interessantes, né? Hoje, felizmente, nós passamos desse patamar. É necessário sim procurar ajuda médica. Algumas questões nós não podemos e não conseguimos resolver sozinhos. As questões psicológicas são muito complexas. Muitas vezes aquilo está na nossa frente, mas nós não enxergamos. E aí a gente precisa de ajuda de especialista. Vai ter dor? Vai. Né? Quem já passou por sessões de terapia, individual ou não, sabe que é difícil, né? Porque o que faz? Eles vão mexer lá com algumas coisas que você não gostaria que mexesse. Você fala, não quero que mexa nisso. Mas é exatamente ali que eles vão mexer, porque eles sabem que é ali que está o problema. Né? Então, assim, vai ter dor? Vai. Vai ter enfrentamento? Vai. Você vai passar raiva, medo, estresse? Vai. Mas você vai enfrentar o problema. Né? Ansiedade. Ansiedade é o contrário, né? A culpa, ela vem daquilo que nós carregamos do passado, e o passado não pode ser resolvido, o passado passou. Então você tem que enfrentá-lo para daqui adiante mudar o seu comportamento. Essa é a culpa saudável. Ansiedade, nossa, eu não preciso nem... né? O tempo inteiro nós estamos mergulhados num mundo em que a ansiedade
é constante, é em tudo. É em tudo. A gente é ansioso em tudo. Quando ela se transforma em algo muito, muito forte demais, porque é comum que as pessoas sejam ansiosas, tenham algum tipo de ansiedade. Né? Todo mundo tem, eu tenho, várias. Né? Agora, assim, você tem que saber quando ela está se tornando algo muito problemático, patológico, né? Uma coisa assim, né? Então, se você tem alguns problemas que você não consegue de jeito nenhum e você percebe que aquilo te assalta o tempo inteiro, você não consegue dormir, você fica o tempo inteiro pensando naquilo, mais uma vez, você precisa procurar ajuda. Agora, nós precisamos compreender que o mundo que nós vivemos, ele de alguma maneira, ele incentiva a ansiedade. Nós, mais uma vez, vou falar aí dos nossos aparelhos, né? Que todo mundo tem aí, né? E aí você tem a sensação que a vida está na ponta dos seus dedos. É uma sensação, né? Eu não sei, os jovens parece que tem até alguns tratamentos aí, tem alguns que se transformam, ficam tão dependentes dessa máquina que isso pode se transformar num problema. Já em alguns países aí, eles têm aí clínicas especializadas, inclusive no Brasil, se eu não me engano, o Hospital das Clínicas parece que criou, especializadas em tratar pessoas que ficam conectadas mais do que tantas horas por dia. E se você tirar aquilo da pessoa, é como se fosse uma droga. A pessoa não consegue viver se não for daquela maneira. Né? Às vezes tem até algumas brincadeiras que mostram aí como as pessoas... você vai numa reunião de amigos, tá? E aí tá todo mundo lá, né? Celular na mão. E aí você olha de longe, se você estiver junto, você vai fazer também, né? Mas se você estiver de longe, se você estiver em algum momento com a percepção um pouco mais apurada, você olha assim, você vê, nossa, 10 pessoas na mesa, todas elas olhando para o celular. Aí as pessoas se encontraram para conversar, para ver os amigos, mas elas estão o tempo inteiro. E aí tem algumas pessoas que até criaram um jeito assim bem humorado de resolver a situação, né? Pega um cesto assim e fala, gente, por favor, põe o celular aqui, né? Tá, vamos lá, vamos ficar juntos, mas a gente veio para se ver, então vamos conversar, vamos olhar um no olho do outro, vamos, né? Vamos de alguma maneira interagir. A sociedade de hoje, ela ajuda a criar alguns problemas que muitas vezes nós embarcamos sem perceber. Mas falando de uma maneira mais ampla, no sentido da vida mesmo, nós temos algumas ansiedades que precisam também se circunscrever, não mais só aquele tempo específico que nós vivemos aqui e agora, mas de uma maneira mais ampla. O Espiritismo, mais uma vez, nos traz algumas lições sobre isso. Sobre o que é sucesso, sobre o que é fracasso, sobre aquilo que de fato é importante na nossa vida. Às vezes a gente esquece. Nós esquecemos do que de fato é importante na nossa vida. Nós esquecemos porque estamos o tempo inteiro mergulhados nessa correria maluca que o nosso mundo criou e nós estamos inseridos nele, não tem como sair e a gente... Né? Então, nós, de alguma maneira, precisamos compreender que o amor das pessoas que estão ao nosso redor, o carinho dessas pessoas, o agradecimento a Deus pela nossa vida, pelo corpo físico que nós temos, não essa correria desenfreada apenas para ter e aparentar coisas que de fato, na essência, nós não somos. O Espiritismo coloca algumas questões básicas sobre isso. Emmanuel fala sobre isso, essas questões da ansiedade. E ele diz assim, olha, tem um texto do Emmanuel, só vou ler um pedacinho aqui. Ele fala assim, ansiedade. Os evangelhos também, né? Jesus também fala. Emmanuel diz assim, lancemos sobre ele a nossa ansiedade. Ele quem? Deus. Ele sempre tem cuidado de nós. Algumas questões nós não podemos resolver, porque elas estão além do nosso controle.
Uma das ansiedades que nós temos é achar que nós podemos controlar todas as coisas e as pessoas ao nosso redor. Não tem como fazer isso. Às vezes a gente acha que vai controlar situações, que a gente vai controlar pessoas, que a gente vai controlar a nossa vida em todos os aspectos. É claro que isso não é possível. Jesus colocava, e daqui a pouquinho eu vou ler o Emmanuel, mas Jesus colocava assim, olha, quando fala dessa questão da ansiedade. Por isso vos digo, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Só vou tocar num ponto aqui essencial. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Buscai, lá na frente, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Aí vocês vão falar assim, mas espera aí, essa linguagem é figurada, você está dizendo que a gente não tem que se preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. É claro que todos nós temos que lutar pela nossa vida material. O que nós não podemos perder de vista é o que é essencial para a nossa vida. O que é essencial? Acumular cada vez mais. O que é essencial para a nossa vida? Qual é o aprendizado que nós temos sobre ter? Ter simplesmente pelo ter é essencial. É claro que é essencial nós lutarmos pela nossa vida. Nós vivemos num mundo que a gente precisa lutar pela nossa vida. Vida material. Mas nós precisamos saber o limite. Esse limite entre o que é de fato essencial e o que é uma busca absolutamente inútil. Emmanuel diz assim: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. A natureza é sábia, a natureza é paciente. A natureza não acompanha esse fluxo nosso de tudo fast. Tudo é fast, tudo tem que estar ao alcance dos nossos dedos, tudo tem que ser muito rápido. E as gerações que estão vindo até pela própria dinâmica, elas querem tudo muito mais rápido. Para algumas coisas isso é bom, para outras nem tanto. Para a essência do que significa viver de fato, para a construção de nós como seres que vamos caminhar na direção da luz, a paciência e a perseverança é absolutamente importante. Nada é fast. Eles dizem assim: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, que é o que nós viemos. Viemos como aqueles que estão numa tarefa. A tarefa é melhorar-se cada vez mais. E na medida em que nós melhoramos, nós melhoramos os locais onde nós estamos. Melhoramos o mundo. Melhoramos a comunidade da qual fazemos parte. Porque nos melhoramos. As revoluções não são feitas de fora para dentro. As revoluções são feitas primeiramente em nós, internamente. São as modificações, essa é a modificação que de fato vai transformar todas as outras coisas. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. E quando ele fala de patrimônio próprio, ele não está falando de patrimônios materiais. Ele está falando de outras coisas muito mais sérias do que esses patrimônios que ficam aqui. Né? De fato mesmo, nós só temos acesso àquilo que Deus nos permite. Coisas materiais e mesmo poder, nós só temos acesso àquilo que é permitido por Deus.
É o que nos permite, é o que eles nos permitem ter acesso. E quando nós temos acesso, devemos ter acesso com responsabilidade, agradecendo a Deus por aquele acesso e verificando o significado daquilo para a sua própria vida e para a vida de outras pessoas. Tanto o poder quanto as questões materiais. E aí, só para terminar, gente, sobre essas questões da ansiedade. Todos nós temos muitos problemas a enfrentar na vida. Todos nós. Nós precisamos criar algumas formas de compreender aquilo que é possível controlar ou não. Quando a gente luta muito por algo, para transformar uma situação, para transformar uma angústia, e mesmo com toda a nossa luta e toda a nossa força, sem passividade, aquilo não é transformável. Nós precisamos aprender a entregar nas mãos de Deus. Por isso que ele fala, entrega a tua ansiedade na mão de Deus. Não significa que nós temos que ser passivos diante da vida, não. Não é isso. Nós temos que lutar e enfrentar, sim, as situações. Mas quando aquilo não é mais possível de ser modificado, nós temos que aprender a respirar e dizer, olha, como Jesus dizia, basta a cada dia o seu mal. Se nós não conseguimos controlar nem as pequenas coisas, que dirá as grandes? Não é possível mantermos essa ansiedade de achar que nós podemos controlar todas as situações e as pessoas ao nosso redor. Não é possível. Isso não é possível. Embora muitas vezes a gente queira. Meu Deus, se eu fosse ele, eu faria isso, aquilo, aquilo. Por que que fulano está fazendo isso? Por que que... Você não pode controlar todas as situações e todos os aspectos daquilo que está ao seu redor. Você até tenta. Até aquilo que te afeta individualmente, nem sempre você pode controlar. É claro que você toma decisões. As decisões são importantes, elas te direcionam para caminhos, mas não é possível controlar todas as coisas. Então, quando nós temos ansiedade demasiada, essa ansiedade demasiada por controle de todas as coisas e de deter na ponta dos dedos ou na ponta da nossa palavra aquilo que a gente pode decidir para outros, a gente precisa parar. Né? Há situações de muita dor, de muito estresse, que você até gostaria de resolver tudo, mas você não consegue. Então aquieta o teu coração. Quando estiveres a ponto de explodir, ora e silencia, que Deus te ajudará. O próprio Jesus, na cruz, houve um momento que ele disse, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ele soube o momento em que a missão dele estava concluída. E aí ele entregou o espírito dele a Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Nas situações mais angustiosas, quando você não sabe mais o que fazer, aprende a confiar em Deus. E aí a nossa ansiedade, pelo menos, diminui muito. Né? É isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Opa, obrigado. Eu estou ansioso, tá vendo? Por favor, gente. Só uma conversa, hein? Não sejam tímidos, garotos e garotas. Fica todo mundo pensativo, aí quando você olha para a pessoa olha para o chão. Não é comigo. Eu só vou falar mais uma coisinha então, já que ninguém... Enquanto isso, alguém pensa alguma coisa aí. Tem várias passagens bíblicas que são lindas, né? E que elas trazem para nós lições assim muito impressionantes. Uma que eu estava pensando quando eu fiz a palestra, e aí não deu tempo de tocar na hora da palestra, é aquela quando Jesus ele tinha ido pregar, tinha trabalhado o dia todo, estava com os discípulos, e aí ele pede para atravessar o mar da Galileia. E enquanto eles estavam atravessando o mar da Galileia, sobreveio uma tempestade. E ele estava dormindo, porque ele estava cansado. Né? Jesus tinha corpo físico, então ele cansava. Ele, né, o dia inteiro curou muitos enfermos naquele dia. Né? O dia inteiro trabalhando e ele estava muito cansado. E aí ele aproveitou aquele
aquela calma do mar, e estava descansando, estava dormindo. Mas aí sobreveio uma tempestade. E os discípulos se assustaram com a tempestade. Ficaram completamente enlouquecidos, achando que o barco ia virar, que o mar ia tragar o barco com as ondas. E aí eles acordaram Jesus. E acordaram Jesus dizendo: olha, você não se importa conosco? Olha aqui, o mar vai tragar a gente. E aí Jesus, acordando, ele pede ao mar que se aquiete. E os ventos e as ondas se aquietam, né? Não é nenhum milagre não, tem uma explicação para isso, mas não vou nem entrar nisso agora. Mas enfim, ele pede para que se aquiete o mar e as ondas, e os discípulos perguntam: que homem é esse que até os ventos o obedecem, né? E as ondas do mar. Mas a lição não é nem a questão, né, de ser impressionante parar as ondas do mar e os ventos. A lição é a confiança que nós devemos colocar em Deus quando as ondas da vida nos assaltam. Quando a gente não sabe o que fazer e a gente acorda o mestre, né? A gente ora para ele e fala: mestre, eu não sei o que fazer, as ondas querem me engolir e eu não sei o que fazer. Quantos de nós não enfrentou situações assim na vida? E aí você acorda o mestre e ele diz: ah, homens de pouca fé, né? Vocês ainda não aprenderam a ter fé? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora a Deus. A ansiedade, ela vai até o ponto em que você lutou com todas as forças, mas você não conseguiu resolver o problema. Mas há aquele momento que você tem que respirar. Aquieta-te. O ansioso precisa aquietar o coração. O silêncio de você olhar para dentro e também se projetar adiante e buscar a ajuda de Deus. Esse aquietar-se é o aquietamento que nós precisamos para o coração e para a nossa vida às vezes. Muitas vezes há situações que não tem como. O que não tem remédio, remediado está. Tem coisa que não tem como. Há situações que nós gostaríamos de parar. Nós gostaríamos de parar a morte com as mãos. Mas não é possível. Então, nós precisamos compreender, por exemplo, que a morte física é apenas o corpo físico indo para a matéria e que o espírito vai para outras paragens, possivelmente de luz. E que nós não morremos, nós somos imortais. O corpo vai para a terra, mas nós permanecemos na nossa caminhada. Isso é inexorável, não tem como lutar contra isso. Embora a saudade, embora as lágrimas, a tristeza ela deve, claro, ela vai existir, mas ela deve sair de nós, porque a gente colocou isso nas mãos de Deus. Aquieta o coração e coloca o problema nas mãos de Deus. Quando a gente não sabe o que fazer, faz isso. É isso que a gente precisa fazer, aquietar o coração. As ondas do mar da vida, né? As ondas, os ventos que assaltam todos nós. Quem que não enfrenta esse tipo de ansiedade na vida? É claro que agora eu não estou falando mais das questões cotidianas, eu estou falando das questões maiores. E aí a gente aprende a confiar em Deus, né? O antídoto da ansiedade do cristão espírita é a confiança inabalável em Deus. É isso que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer. Oi, Luiz. Nós falamos assim: eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje.
Aí, tá vendo? Muito bom. Só por hoje. É exatamente isso. É o hoje. Ainda faltou coragem para modificar aquelas que eu posso. Certo. E sabedoria para distinguir umas das outras. É isso. Há situações que nós não podemos controlar. Não tem como. Elas estão além de nós, né? Várias passagens bíblicas falam sobre isso. Os evangelhos, muitas vezes. E as páginas espíritas estão recheadas de textos que falam sobre essas questões. Só por hoje. Só por hoje. Basta, essa frase eu guardo para mim. Quando eu não sei o que fazer, eu fico, meu Deus, já tentei de tudo, agora não deu certo isso, né? Aí eu vou ficar sem dormir? No outro dia você precisa trabalhar. É verdade. Não, aí eu passo... Aí, como é que a gente fala? Muitas vezes a gente fala assim, eu estou preocupado, não consegui dormir. Sei, mas você ficou preocupado e você conseguiu achar uma saída para o problema? Porque se você não conseguiu achar uma saída, a preocupação é inútil. Ela não serviu. Então, aí neste caso, basta cada dia o seu mal. Você não vai resolver ficando a noite inteira acordado. Se você achou... Agora, tudo bem, você ficou pensando uma forma e achou um jeito. E se você achou um jeito, você vai tentar aquilo no outro dia? Então dorme. Dorme porque você precisa estar bem no outro dia para você, né? Até para dar certo aquilo que você pensou. Porque muitas vezes tem uma coisa que assim, eu não sei de onde vem isso, gente. Se alguém souber, me fala. Mas é coisas que às vezes eu gravo, mas eu não sei de onde veio. Mas eu achei que era legal e gravei na minha cabeça. Então assim, questões assim, você tem um problema. E aí você não consegue a solução, por mais que você tenha tentado. Aí você dormiu o problema. Como assim dormiu o problema? Eu fui dormir pensando naquilo e dormi. E no outro dia, eu acordei, parece que eu achei uma saída. Eu achei uma solução que eu vou tentar. Pode até ser que não dê certo, mas eu vou tentar. Eu não sei de onde vem isso, mas isso sempre me vem à cabeça. Olha, não deu certo? Tá, vamos lá, amanhã é outro dia. Amanhã você, né? Hoje você precisa de algumas horas de sono, porque o corpo físico precisa. Se você não dormir, no outro dia você está imprestável para fazer o que você tem que fazer. Você não consegue. Então, dormir o problema. Eu não sei onde eu vi isso, gente, mas eu vi em algum lugar. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas assim, dormir o problema. Você foi, no outro dia veio a solução. Parece até que alguns cientistas não sabiam a solução, e aí parece que de alguma maneira, e aí tem até uma explicação, né? O espírito, durante o sono, ele, né? E aí ele tem contato, possivelmente, com outras fontes de conhecimento que talvez não fossem tão palpáveis enquanto ele estava ali sob vigília, mas dormindo ele, né? Então assim, é isso. Basta cada dia o seu mal. Tem um problema que é insolúvel? Claro que nós vamos tentar achar a solução. Se é insolúvel mesmo, aí não tem jeito, entrega nas mãos de Deus. Agora, tem solução? A gente vai batalhar a solução, mas faça isso com sabedoria. Né? Distingue aquilo que é possível mudar daquilo que não é possível mudar. A morte do corpo físico, por exemplo, não é possível mudar. Então, se você ficar apegado aí a gente sabe das realidades, né? Você, inclusive, atrapalha a pessoa que você ama, porque ela precisa ir para outras situações e outros aprendizados, e o teu pensamento fica reverberando o tempo inteiro, e você... Então, se você ama aquela pessoa, deixe-a partir em paz. Ore por ela, para que ela seja envolvida em luz, mas deixe-a partir em paz. É difícil, né? Quando a gente perde alguém que a gente perde entre aspas, né? Quando parte alguém que a gente ama muito, a gente tem dificuldade em aceitar isso, por mais que a gente saiba, não é? Mas não é possível mudar, entregamos nas mãos de Deus. Isso, verdade. A noite é boa conselheira. E talvez, às vezes, o problema nem era tão grande assim. No outro dia, depois que passa, você percebe. O outro olhar é outra perspectiva. Aquilo que parecia para você tão terrível, você fala, mas não é tão terrível assim, não é? Eu acho que eu achei um outro jeito de ver isso, né? A noite é boa conselheira. É isso mesmo, né? Gente, muito obrigado aí pela conversa com vocês, viu?
Então agora é o momento das nossas vibrações. É aquele momento onde a gente vai, depois de tanto receber, de tanto aprender, nós vamos doar um pouco dos nossos melhores sentimentos em formas de vibrações amorosas. Então, buscando dentro do nosso coração esse amor que nós recebemos do Pai e que todos nós temos o suficiente para doar. Então, nós vamos pedindo aos amigos espirituais que direcionem e levem as nossas vibrações a todos os locais mais necessitados. Então, nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, levando todo esse nosso amor em vibrações de paz, de entendimento, de união, de fraternidade e de igualdade. Que essas vibrações cheguem a todos os povos desse nosso planeta, especialmente aqueles países que estão em conflitos, os povos que sofrem os efeitos das guerras, da fome, da desigualdade, enfim, de todas as misérias que o ser humano possa sentir em seu coração. Que esse sentimento de amor envolva e possa dar força a todos esses povos. E que a todas as nações esse sentimento de fraternidade, de irmandade possa prevalecer. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos asilos, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, todos esses irmãos que passam pelas dificuldades, pelas suas dores, que possam ter forças para enfrentá-las e também a serenidade de poder, como foi dito na palestra, entregar o seu coração ao Pai quando não mais puderem resolvê-las. Que tenham essa força, essa consciência e essa fé e certeza desse amor do Pai que a tudo preside, que a tudo sabe e que a Ele possamos entregar o nosso coração. Vamos vibrar pelos nossos lares, pela harmonia, para que haja entendimento entre as famílias, a ajuda, a união dentro dos nossos lares. E vibremos também por aquele amigo, por aquele conhecido, aquele companheiro de trabalho, aquele vizinho, que nós sabemos que está passando por esse momento de dificuldade. Que ele possa se sentir mais fortalecido, mais amparado, consolado nesse momento. E assim, então, já renovados nas nossas forças, energias, levando para os nossos lares novas ideias, que possamos refletir sobre tudo isso que aprendemos hoje e transformarmos em sementes de renovação. Nós agradecemos, então, por tudo que recebemos hoje e pedimos ao Pai que possamos retornar aos nossos lares com essa força, com essa certeza do seu amor, do seu amparo, com a certeza dessa força que temos dentro de nós para mudarmos os nossos caminhos e fazermos novas escolhas. Obrigada, Pai, que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos continuar em silêncio, aguardando o momento do passe.